Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje, nosso tema principal é o início da Idade Média, a formação do feudalismo, o contexto da Igreja na própria formação do feudalismo e as cruzadas, ok? Vamos para a nossa primeira apresentação. Europa e formação do feudalismo. A palavra média indica algo que está entre duas coisas, no meio. A Idade Média está entre a Antiguidade e a Idade Moderna. É importante destacar que os termos Idade Média ou tempos médios, usados para denominar esse período, só surgiram muito depois, por volta do século XV. Os historiadores discordam entre si sobre os eventos que marcaram o início e fim da Idade Média. Voltando aqui para mim, então para a gente ter esse contexto, né, do início da Idade Média, ele começa a partir de um marco histórico definido a partir do século XV, ou seja, no ano de 476 depois de Cristo. Né, o simbolismo que carrega essa data é a queda de Roma. Né? Os povos germânicos invadiram definitivamente a região da Itália onde estava localizado Roma, e o Império Romano do Ocidente, nesse período, ele tem, vamos dizer assim, a sua finalização. A partir daí, com os impérios germânicos, né, os reinados germânicos dominando toda a Europa Ocidental, inicia-se então um período contextualizado como Idade Média, ok? Vamos voltar para a apresentação. O termo Idade Média não se aplica a todos os povos do planeta, mas apenas àqueles que viviam na Europa Ocidental, no território que fazia parte do Império Romano do Ocidente. Foi aí que se desenvolveram uma visão de mundo e um modo de agir e de se organizar que chamamos de medieval. Voltando aqui para o professor Vanderlei, para a gente deixar um pouco mais claro, tá? A Idade Média está relacionada com os países da Europa Ocidental. Esses países que eram controlados pelo antigo Império Romano. Assim que o Império Romano ele desmorona, ele se desintegra e esses reinos germânicos se formam, essa região entra num período que denominamos período medieval, ok? Vamos voltar para a apresentação. Na mesma época, na América, civilizações pré-colombianas, Maia, Inca e Azteca, viviam seu período de maior desenvolvimento, porém, as características desses povos eram bem diferentes daquelas das sociedades europeias. Na África também se desenvolviam grandes reinos, como o de Gana e posteriormente o de Mali. Na Ásia, as civilizações da China e da Índia, além de várias outras culturas, viviam de forma bastante diferente dos povos europeus. Nem mesmo os diversos povos e culturas da Europa e do chamado Oriente Próximo apresentaram as mesmas características durante a Idade Média. Voltando aqui, é bem claro dizer que esse período conhecido como Idade Média está relacionado diretamente com essa região da Europa Ocidental. É nessa região que transcorre, né, os conceitos históricos da civilização europeia relacionados com a Idade Média. Ok? Vamos voltar para essa apresentação, nós temos uma linha do tempo, vamos definir alguns marcos históricos que ali são simbolizados para a gente poder entender esse contexto. Linha do tempo. Como vocês podem ver, no ano 330 ocorre a liberdade de culto para os cristãos. Tá? O imperador romano transforma, né, a religião cristã numa religião que já não é mais perseguida. Né? Em 395, a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente, ela ocorre numa tentativa, né, de evitar que o Império Romano se desintegre mediante as invasões, né, dos povos bárbaros aonde está instalado o Império Romano.
476 depois de Cristo, a deposição do último imperador romano do Ocidente. É nesse ponto dessa linha do tempo que se coloca o fim da antiguidade, do período da Idade Antiga, e começa então o período da Idade Medieval. Em 622, Égira, início do calendário islâmico, né? O Islã, proferido pelo profeta Maomé, a partir de 622 começa a história, né, dessa religião e de seus seguidores. Em 630, a tomada de Meca, né, pelos exércitos de Maomé e a unificação política religiosa árabe. Então, toda a civilização árabe, né, basicamente se converte para o Islã. Ano de 800, Carlos Magno, imperador do Ocidente, ele consegue unificar o maior número possível de reinos bárbaros, né, de reinos germânicos, e forma um estado forte, onde se localiza hoje a França. 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o que simboliza, o que nos proporciona um marco histórico que dá fim ao período conhecido como Idade Média, ok? Voltando aqui para mim. Então, pois bem, nessa linha do tempo fica claro para a gente os vários processos históricos carregados de simbolismo que fazem com que podemos definir marcos históricos. Então, a cada movimentação, a cada situação da história, né, onde ela se carrega com várias situações históricas, nós definimos esse marco histórico para poder dividirmos, né, o período da história de uma forma que nós possamos estudá-lo melhor. Ok? Vamos para o próximo slide. Transformações dos tempos medievais. Ao longo do período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividido em duas fases: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considera-se Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 e 10, e a Baixa Idade Média estende-se entre os séculos 11 e 15. A Alta Idade Média foram formadas grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isoladas umas das outras e conhecidas como feudos. Não havia um forte poder central e que as governasse, e o comércio entre elas era quase inexistente. Pois bem, nesse período, né, onde você tem a queda do Império Romano, os povos bárbaros, né, invadiram toda a Europa Ocidental. Eles tinham uma característica, tá, muito relevante. Eles, apesar de serem de etnias próximas, ou seja, tinham os visigodos, os ostrogodos, né, os vândalos, ou seja, uma série de etnias, e mesmo entre essas etnias, eles não se entendiam. Isso é fato. Tanto que eles formaram pequenos reinos, né? Se a gente lembrar lá atrás da história antiga, das cidades-estado gregas, é algo muito próximo disso, né? Os espartanos não se davam com os atenienses, nem com os tebanos, né? Os atenienses achavam que possuíam a supremacia do conceito grego, então eles não se entendiam. Cada cidade era um estado independente, né? No caso da Península Ibérica, os visigodos tinham a mesma situação. No caso
da região onde a França, os francos também tinham esse conceito, né? Cada pedacinho de terra era como se fosse um pequeno reino. E não se entendiam, né? Um cobiçava a terra do outro, e por isso nós temos aí grandes informações de grandes batalhas entre pequenos reinos que se juntam para poder assimilar outros reinos, e assim a história medieval é repleta de batalhas entre os próprios reinos formados nesse período, ok? Vamos para o próximo slide.